Senhoras e senhores, bom dia. Convidamos para entrar no auditório Barbosa Lima Sobrinho os senhores dirigentes das Faculdades Integradas Hélio Alonso, pedindo-lhes que ocupem seus assentos e permaneçam de pé. A coordenadora da Escola de Pós-Graduação, professora Maria Paulina Gomes. A coordenadora do curso de jornalismo, professora Ivana Gouveia. O coordenador do curso de Relações Públicas, professor Anderson Ortiz. O coordenador do curso de Publicidade e Propaganda, professor Romualdo Aires. E o coordenador do curso de Cinema, professor José Augusto Neto. Neste momento, para compor a mesa diretiva, convidamos o professor Marcelo Turra, coordenador do Núcleo de Prática Jurídica. O professor Daniel Machado Gomes, coordenador do curso de Direito. A professora Andréia Cristina Alonso, diretora financeira da Organização Hélio Alonso de Educação e Cultura. O professor Paulo Alonso, diretor-geral das Faculdades Integradas Hélio Alonso. E o excelentíssimo senhor juiz federal Marcelo da Costa Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Agradecemos a presença de todos nesta manhã solene e damos início à cerimônia de outorga do título de professor emérito ao juiz federal Marcelo da Costa Bretas, titular da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Solicitamos que, a partir deste momento, todos os celulares sejam desligados ou colocados em modo silencioso. Pedimos a todos que se ponham de pé para a execução do hino nacional do Brasil. Ao som do mar e a luz do céu profundo,
Neste momento, convidamos o diretor-geral das Faculdades Integradas Hélio Alonso, Dr. Paulo César Martinez e Alonso, para, em nome do corpo docente, discente e técnico-administrativo da instituição, saudar Sua Excelência, o senhor Juiz Federal Marcelo da Costa Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, e, na sequência, realizar a outorga do título de professor emérito. Excelentíssimo senhor Juiz Federal Marcelo da Costa Bretas, titular da 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, professora Andréa Cristina, diretora da Organização Hélio Alonso de Educação e Cultura, professor doutor Daniel Machado, coordenador do curso de Direito, professor mestre Marcelo Turra, coordenador do Núcleo de Prática Jurídica, senhores coordenadores dos cursos de Jornalismo Ivana Gouveia, Romualdo Aires de Publicidade, Anderson Ortiz de Relações Públicas, Guto Neto de Cinema, senhora coordenadora da Escola de Pós-Graduação, professora doutora Maria Paulina Gomes, professores, alunos, senhora juíza federal Simone Bretas, que nos honra com a sua presença. Bom dia a todos. Estamos aqui reunidos nesta manhã do dia 24 de outubro de 2017 para receber e prestar uma mais do que justa homenagem à Sua Excelência, o senhor Juiz Federal Marcelo da Costa Bretas, titular da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, especializada em crimes financeiros e de lavagem de dinheiro desde fevereiro de 2015. O nosso homenageado nasceu em Nilópolis em 1970, estudou no Colégio Renovação em Nova Iguaçu e cursou Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, por onde se formou em 1994. Na Federal, foi professor substituto entre 97 e 98. No segundo período da faculdade, conheceu a mulher que, 5 anos mais tarde, se tornaria sua esposa. A doutora Simone Diniz Bretas também é juíza federal e o casal tem 2 filhos, Caio e Lucas. Pouco depois da formatura, passou no concurso para o Ministério Público Estadual, onde atuou por 2 anos, 96 e 97, como promotor de justiça. Oriundo de uma família evangélica, nunca foi de bagunça e escolheu fazer direito, naquela altura, sem muita convicção. Chegou a imaginar que se tornaria um comerciante e acabaria trabalhando no comércio como seu pai. Foi toda a vida um estudante aplicado em seus tempos de universidade e, como ele diz em tom de brincadeira, tinha uma reputação a zelar porque a sua esposa era sua namorada, que viria a ser sua esposa, era colega de sala. Em 1997, há exatos 20 anos, Marcelo Bretas virou juiz federal, tendo atuado nas varas de Volta Redonda, Três Rios e Petrópolis. Na cidade imperial, passou 12 anos e aproveitou, então, esse tempo para cursar o mestrado em Direito, Justiça em Direitos Humanos na Universidade Católica de Petrópolis. Nessa época, foi orientado pelo professor Kleber Francisco Alves, defensor público, e sua dissertação versou sobre o tema Os Limites das Interceptações Telefônicas por parte do Estado. Durante o curso de mestrado, Marcelo Bretas resolveu estender seus estudos no exterior e viajou a Genebra, na Suíça, onde por 4 meses, de abril a julho de 2013, participou da missão diplomática do Brasil na Organização das Nações Unidas, período em que discutiu sobre os direitos humanos. O juiz Marcelo Bretas ganhou notoriedade ao final de 2015, quando o ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, determinou o desmembramento das investigações da Operação Lava Jato em Curitiba e enviou o caso da estatal Eletronuclear para o Rio de Janeiro. Ele comanda o julgamento em primeira instância dos crimes identificados nos desdobramentos da Operação Lava Jato no nosso estado do Rio de Janeiro. Mas antes de assumir o escândalo conhecido como Eletrolão, ficou 4 meses em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos, onde estudou o funcionamento da Justiça Federal dos Estados Unidos. Com a morte prematura do ministro Teori Zavascki,
foi um dos 30 magistrados relacionados em uma pré-lista da Associação de Juízes do Brasil para assumir sua vaga no Supremo Tribunal Federal. E aqui eu faço um parênteses. Esse é o desejo de todos os brasileiros. Em 26 de janeiro de 2017, Bretas autorizou uma operação da Polícia Federal que prendeu o empresário Eike Batista. A operação investigava crimes de lavagem de dinheiro que consistiam na ocultação no exterior de aproximadamente 100 milhões de dólares. E entre os alvos também estavam o ex-governador Sérgio Cabral. Em abril de 2017, autorizou a Operação Fatura Exposta, que investiga um desvio de 300 milhões de reais na saúde do Rio de Janeiro e fraudes em licitações para o fornecimento de próteses para o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, e para a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. O ex-secretário também se encontra preso. E neste começo de outubro, mandou prender o presidente do COB, Carlos Arthur Nussmann, envolvido até o pescoço com fraudes, propinas e desvios de dinheiro para a realização das Olimpíadas aqui no Brasil, além do armazenamento ilícito de barras de ouro na Suíça. O juiz evangélico, frequentador da Comunidade Evangélica Internacional da Zona Sul, tem um irmão pastor e citou um versículo da Bíblia: por que será que as pessoas cometem crimes com tanta felicidade? É porque os criminosos não são castigados logo? Retirado do livro de Eclesiastes, na decisão que autorizou a Operação Calicut, quando o ex-governador Sérgio Cabral foi preso em novembro do ano passado. Ele justificou essa citação na ocasião, dizendo que só citou esse trecho porque são versos do rei Salomão. Não é só religioso, é também histórico. Ele separa o trabalho da religião, mas a Bíblia está sempre à mão para eventuais consultas. E como hobby, o nosso homenageado gosta de tocar bateria e se tornou um exímio baterista. Desde que Sérgio Cabral foi preso, o juiz Marcelo da Costa Bretas está aprendendo a lidar com seu nome estampado nos jornais. Aliás, os jornais do Brasil inteiro hoje ostentam nas capas a decisão proferida por Sua Excelência ontem, quando determinou a remoção do ex-governador para um presídio federal. Acostumado a pouca visibilidade no interior do Estado, o magistrado foi elevado carinhosamente à condição de Sérgio Moro Carioca, após assinar a decisão que colocou o ex-governador no topo da cadeia do comando da estrutura criminosa, com sentença condenatória a 45 anos de prisão, por ter desviado milhões de reais em contratos, joalherias, compras, entre outras ações igualmente ilícitas. Em agosto do ano passado, o juiz federal Marcelo Bretas já tinha ganhado as manchetes da imprensa ao condenar o almirante Otton Luiz Pinheiro da Silva, ex-presidente da Eletronuclear, a 43 anos de prisão. Para Marcelo Bretas, um juiz deve ser discreto, correto, mesmo quando isso significa desagradar a opinião pública. Ele acrescenta também que nenhum magistrado tem prazer em prender uma pessoa, seja um político ou um cidadão comum. Tido como sério, discreto, Marcelo Bretas é uma pessoa simples, um magistrado técnico que julga de maneira rigorosa e exemplar e preocupado em não cercear, evidentemente, a defesa dos réus. Marcelo Bretas é um ser humano evoluído, um juiz muito bem preparado, que trabalha no mesmo patamar que seus servidores e dá espaço para que todos trabalhem juntos. E suas decisões são aplaudidas pela sociedade brasileira, que vê na figura de Sua Excelência o baluarte da justiça do Brasil. O Brasil é um país rico e grandioso, com belezas naturais muitas e recursos também abundantes, além de seu povo alegre e hospitaleiro. Mas, apesar de tantos pontos positivos, continua sendo um país de terceiro mundo e o índice de corrupção é uma das causas dessa própria condição. Juiz Bretas, como sabemos, a corrupção na política é a causa dos problemas na distribuição da renda, na saúde e educação, pois os recursos que seriam destinados para essas áreas acabam indo para fins ilícitos para bancar as falcatruas de governos e de seus governantes. Exemplo claro disso é a Operação Lava Jato, tão bem conduzida por Vossa Excelência
e de que já desmascarou vários esquemas de corrupção envolvendo a alta cúpula do governo Sérgio Cabral, que se utilizou do dinheiro público para benefício próprio e de sua quadrilha. Lamentavelmente, vivemos em um Estado corrupto, em um país corrupto, como comprovamos no nosso dia a dia. E a palavra corrupção, derivada do latim corruptus, que significa quebrada em pedaços. E o Brasil está quebrado em pedaços. O Brasil está um caos. O verbo corromper significa tornar pútrido, e a corrupção pode ser definida como utilização do poder ou autoridade para conseguir obter vantagens e fazer uso do dinheiro público para seu próprio interesse, de um integrante da família ou simplesmente de um amigo. A corrupção é presente em maior evidência em países não democráticos e de terceiro mundo. Essa prática, infelizmente, está presente nas 3 esferas do poder da República. O uso do cargo da posição para obter qualquer tipo de vantagem é denominado de tráfico de influência. Atualmente, existe uma organização internacional que tem como finalidade desenvolver pesquisas nos países para medir o nível de corrupção. A partir da pesquisa, é feita uma classificação de acordo com a nota que vai de 0 a 10. Alguns dados revelam que, em primeiro lugar, com nota 9,7, que corresponde à margem maior de confiança, está a Finlândia. E o Brasil ocupa a 54ª posição, com nota 3,2 em mais de 200 países do mundo. Para o filósofo René Descartes, age com mais liberdade quem melhor compreende as alternativas que precedem uma escolha. Dessa premissa, decorre o silogismo lógico de que, quanto mais evidente a veracidade de uma alternativa, maiores as chances de ela ser escolhida pelo agente. Nesse sentido, a inexistência de acesso à informação afigura-se óbice a identificação da alternativa com maior grau de veracidade. Liberdade, portanto, significa o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa, e é a sensação de estar livre e não de depender de alguém. Liberdade é, portanto, um conjunto de ideias liberais dos direitos de cada cidadão. E como está o Brasil de hoje? Vivemos aparentemente em um regime democrático, onde todos os cidadãos elegíveis participam igualmente, diretamente ou através de representantes eleitos, na proposta, no desenvolvimento, na criação de leis, exercendo o poder de governação através do sufrágio universal. Ela abrange as condições sociais, econômicas e culturais que permitem o exercício livre e igual da autodeterminação política. Juiz Marcelo Bretas, um país corrupto, sabemos, só traz mazelas à sua gente. O país sem liberdade encobre as falcatruas dos seus governantes, acarretando prejuízo a toda e qualquer informação. Uma nação não democrática é voltada para determinadas castas sociais, econômicas e políticas. E o papel do magistrado é justamente o de garantir a autonomia e a confiança do cidadão para que ele possa buscar, confiante e seguro, seus direitos, pois só existe um Estado democrático de direito social com um poder judiciário forte, respeitado, eficaz, eficiente e acessível e próximo da sociedade. É um grande desafio, mas é certo que a judicatura exige dedicação extrema por parte de quem ocupa o cargo e requer, sobretudo, sabedoria, equilíbrio, temperança. E todas essas são qualidades inerentes a Vossa Excelência. Juiz Marcelo Bretas, a nação precisa de ordem, de trabalho e de desenvolvimento dentro do respeito à legalidade e dos preceitos democráticos. O Brasil, pós-Lava Jato, e com a vossa ajuda e do eminente e valoroso juiz federal Sérgio Moro, 2 corajosos e destemidos magistrados, estará reescrevendo a sua própria história. E diante de um magistrado da envergadura de Marcelo da Costa Bretas, que dignifica o Poder Judiciário do Brasil, que demonstra efetividade por meio de suas ações ao combater de forma impiedosa a corrupção,
que resgata a todo instante a democracia, que enaltece a liberdade, que restabelece os valores morais e éticos da sociedade brasileira, o Conselho Superior das Faculdades Integradas Hélio Alonso resolveu outorgar a Vossa Excelência o título de professor emérito, na certeza de que estamos, dessa forma, concedendo essa honraria a um dos mais brilhantes, respeitados e respeitáveis, lúcidos e destacados magistrados brasileiros. Faz-se mister valorizar não apenas o juiz lúcido, mas também o cidadão Marcelo Bretas, verdadeiro exemplo para a nossa sociedade, pelo senso da justiça e, sobretudo, pela certeza de estar cumprindo com a sua missão de forma absolutamente honesta, sem qualquer vaidade, igualando a todos na forma constitucional. É, pois, com muita satisfação que, em nome da Organização Hélio Alonso de Educação e Cultura, na pessoa de sua diretora financeira, professora Andréa Alonso, dos dirigentes da faixa no meu próprio, dos professores, dos alunos e dos funcionários administrativos, outorgo neste momento a Vossa Excelência o título de professor emérito das Faculdades Integradas Hélio Alonso para a nossa honra. Muito obrigado. O diretor-geral das Faculdades Integradas Hélio Alonso, de acordo com suas atribuições regimentais, resolve outorgar o título de professor emérito das Faculdades Integradas Hélio Alonso ao excelentíssimo senhor juiz federal Marcelo da Costa Bretas, titular da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2017. Parabéns. Honrados, passamos a palavra à Sua Excelência, senhor Juiz Federal Marcelo da Costa Bretas, para fazer o seu agradecimento e, na sequência, proferir a palestra O Papel do Magistrado no Atual Momento Brasileiro, a Operação Lava Jato e o Legado para o Brasil.